E nós vamos começar aproveitando a presença dos dois ilustres promotores, os nossos convidados também especialistas. Vamos entrar agora numa entrevista especial reservada para você com um jurista, um que foi promotor de justiça por mais de 30 anos, especializado no combate ao crime organizado, um grande jurista. Hoje ele é secretário da Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e atua também, cooperou bastante no combate às organizações criminosas nos morros cariocas. Ele está aí conosco, não é? Querido doutor Rogério Greco, nosso secretário da Segurança Pública, e para mim, meu amigo Rogério Greco. Tudo bem? Um prazer enorme ter você aqui conosco participando deste debate. Grande Capês, é um prazer enorme estar aqui com você, irmão. Que eu puder contribuir para o debate, nós estamos juntos aqui. Muito bem, só para vocês saberem quem está falando, Rogério Greco é um dos maiores juristas do país, autor de inúmeras obras consagradas, muitas na área do direito penal, e um grande especialista, um grande estudioso da questão das organizações criminosas. Suas obras são prestigiadas, citadas nos tribunais superiores, e nós nos encontramos muito aí por esse Brasil afora em grandes palestras, não é? E uma delas que eu assisti recentemente, num evento que nós participamos juntos, foi sobre o crime organizado, trazendo a experiência dele com relação a isso. E, Rogério, nosso público aqui está ávido, muita gente perguntando e querendo saber essa questão do crescimento das organizações criminosas. Eu queria que você começasse a falar para a gente como nós chegamos a esse ponto. Em 1993, 8 caras que estavam num time de futebol, num presídio em Taubaté, formaram o que hoje é a maior organização criminosa da América do Sul, o PCC. A palavra é sua, sim, professor e secretário Rogério Greco. Obrigado, Capês. É sempre bom estar aqui com você, é sempre bom estar aprendendo contigo, que é o professor de todos nós aí. Capês, na verdade a história começa antes de 93, né? A história começa lá no final da década de 70, no Rio, quando os presos políticos, né, talvez, na minha opinião, no maior equívoco praticado pelo governo militar daquela época, foi fazer exatamente aquilo que o Maduro está fazendo na Venezuela hoje, que os ditadores fazem normalmente, de juntar, né, os supostos presos políticos com presos comuns. E essa mistura, esse caldo, obviamente que não podia dar certo, lá no finalzinho da década de 70, mais especificamente em 1979, na Ilha Grande, né, num presídio que tinha no Rio de Janeiro, hoje já não existe mais. Mas em 1979, por conta dessa mistura, né, dos presos políticos que ingressaram lá no sistema prisional da Ilha Grande, surge a primeira facção carioca, que foi denominada de Comando e Comando Vermelho. Dizem, né, que, na verdade, nem foi a própria facção que deu esse nome, Comando Vermelho, que foi a imprensa, enfim, mas não importa, ele recebeu esse nome Comando Vermelho justamente e principalmente por conta, né, da influência dos presos políticos que, naquele momento, estavam lá na penitenciária da Ilha Grande. Isso vai ter uma influência lá no futuro. Lá quando da criação do PCC, que você citou bem, naquele 8 integrantes do time de futebol na penitenciária de Taubaté, eles agiram influenciados, né, por vários fatores. Um deles foi especificamente a criação do Comando Vermelho, com aqueles lemas falsos, né, que a gente conhece, né, paz, justiça, liberdade. Então, em 1993, na penitenciária de Taubaté, ainda também recebendo os influxos daí do que foi o chamado, né, entre aspas, massacre do Carandiru em 92, quando os presos do pavilhão 9 se rebelam, a tropa de choque de São Paulo é chamada a intervir e houve, né, aquele caos completo no pavilhão 9. Alguns presos sobreviventes são espalhados aí por algumas penitenciárias do estado de São Paulo e muitos vão cair em Taubaté. E essa mistura toda, né, esse fermento todo, para piorar, ainda tinham 2 irmãos integrantes da Camorra, de uma máfia napolitana, e tudo isso misturado faz com que esses 8 se rebelem e durante uma partida de futebol há um confronto com o grupo rival e surge naquele momento ali o PCC, o primeiro comando da capital, que era, como você bem falou, o nome de um time de futebol que jogava ali na penitenciária de Taubaté, composto por 8 presos. É interessante, Capês, que quando a gente fala do crescimento dessas facções criminosas, a gente tem sempre que voltar um pouquinho no tempo. É interessante que a gente está percebendo o que está acontecendo nos dias de hoje é o que aconteceu basicamente lá em 83, quando o Brizola era governador do Rio. Então, quando o Brizola assume o governo do Rio em 83, vindo do exílio, Brizola que queria, né, assim, era um camarada generoso, eram outros tempos, um camarada que queria
resolver, né, os problemas de um estado tão complexo como é o Rio de Janeiro, teve dois comportamentos antagônicos e completamente, assim, um extraordinário e o outro que acabou o estado do Rio de Janeiro. A primeira coisa que o Brizola faz em 83 foi proibir a polícia de incursionar nas comunidades cariocas. Até hoje a gente discute, eu sou carioca, até hoje a gente discute no Rio se o Brizola fez, se o Brizola não fez, mas na verdade o Brizola fez. Em 83, quando o Brizola faz isso, as facções criminosas que já existiam, a começar pelo Comando Vermelho de 1979, elas começam a dominar as favelas, dominar os morros, né, no estado do Rio de Janeiro. Dentro do próprio sistema prisional surgiu o chamado TC, que era o Terceiro Comando. Pouco tempo depois surgiu uma outra facção criminosa, que era a ADA, e eles se fundiram, eles se juntaram e acabaram criando o TCA ou o TCADA. Houve um problema entre eles se separaram e pouco tempo depois surge o chamado TCP ou Terceiro Comando Público. Então essas facções elas foram crescendo ao longo dos anos e o Estado brasileiro negligente, obviamente, diga-se de passagem, permitiu com que essas facções ganhassem o corpo. Tem um ditado muito interessante, que fala que a serpente é melhor que você mate quando está no ovo, porque se você deixar crescer fica muito difícil. E é o momento que a gente está vivendo agora. O PCC, que começou inicialmente com 8 integrantes, hoje já se estima que esteja entre 35 a quase 100 mil batizados pelo PCC. Batizados pelo PCC. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: o crime organizado, ele já se aninhou em determinados territórios dos quais ele se tornou o dono, o proprietário. E quando esse crime organizado não é incomodado, praticando, queria que você falasse isso, a questão do tráfico de drogas, como é que eles obrigam aquela população vulnerável a comprar o botijão de gás deles, a comprar no empório deles, como é que eles fazem quando um criminoso reage e é morto pela polícia, eles tiram a arma para simular que foi morto um trabalhador inocente. E a pergunta que eu faço, dentro dessa análise que você vai fazer, é a seguinte: como lidar? Se a polícia entra nesse território, ela vai ser recebida a bala. Ao ser recebida a bala, ela tem que reagir e se defender. E às vezes acontecem efeitos colaterais e morte de inocentes. Então, como evitar essas mortes, como planejar essas operações e como não deixar o crime organizado reinar sozinho como um Estado paralelo? Faz uma análise rápida, nós temos 2 colegas aqui do Ministério Público também que vão interagir nessa discussão. Eu queria te ouvir, por favor. Capês, existe uma diferença muito grande do PCC para as facções cariocas. Por quê? Porque as facções cariocas elas são eminentemente territorialistas. E quando se fala de território, é exatamente território, é espaço territorial. Então, no Rio, essas facções elas costumam fazer barricadas para delimitar o seu território. Por quê? Porque a venda da droga é só mais um produto dessas facções criminosas. Porque tudo que acontece dentro do território é lucro para aquela facção. Então, hoje eles têm venda de água, venda de gás, é aquilo que a gente chama de gatonete, luz, transporte de vans, mototáxis. Hoje eles estão fazendo exatamente aquilo que a milícia começou a fazer há muitos anos, que é cobrar taxa de segurança dos moradores. Então, essa é uma característica das facções cariocas. Eles são eminentemente territorialistas. Se você entrar em qualquer comunidade carioca, você vai saber, entre aspas, a quem pertence aquele mole. Na verdade, pertence a nós, não pertence a nenhum vagabundo, nenhum traficante, mas eles costumam pichar CV, TCP, ADA. Então, você vai saber exatamente de quem supostamente está lidando com aquele território. Figurativamente falando, nós podíamos encarar da seguinte maneira: imagina que você está olhando para um camarada e ele está com uma bola enorme aqui no olho. Aí você fala assim: pô, aquele camarada ali está com um tumor no olho. Isso é uma facção carioca, você sabe exatamente onde ela está. O PCC é diferente. O PCC é uma metástase, ele está no corpo inteiro, você não sabe exatamente onde esse camarada está. Então, por isso que o PCC ele já deixou de gozar do status de facção há muito tempo. O PCC ele é caracteristicamente uma organização mafiosa, desde a sua constituição, auxiliados, né, por esses irmãos dessa máfia, da Camorra. O estatuto do PCC, você vê que a composição do PCC é completamente diferente, dividido em sintonias, tem aí dezenas de sintonias. Então, assim, cada sintonia basicamente não sabe aquilo que a outra sintonia faz. Então, o PCC, a característica dele é efetivamente de uma organização mafiosa. E é muito mais complicado você lidar com aquilo que é invisível, que você não consegue enxergar, com aquilo que é visível. Então, mas, por outro lado, as facções do Rio elas são infinitamente mais virulentas.
elas são mais agressivas. Então a gente vê aquelas cenas, né, você está passando inúmeras dessas cenas aí dos traficantes portando fuzis em baile funk, né, e praticando, né, todo tipo de roubo na cidade do Rio de Janeiro, principalmente. Então tem distinções que são muito importantes entre principalmente o PCC e as facções que são oriundas do Rio. Agora, Rogério, as pessoas costumam ter uma imagem, ainda que negativa, menos negativa das milícias em relação a essas organizações criminosas. Claro que é um discurso completamente equivocado, mas a milícia mata bandido. Isso pode ser desmistificado? Tem alguma diferença entre essas organizações criminosas, milicianos e traficantes? Sim. No começo, Capês, a gente tinha até essa distinção. Então, as milícias, elas começam, na verdade, quando começou a migração para o Rio, né, dos retirantes, principalmente dos nordestinos, que foram trabalhar, muitos foram para o Rio, para São Paulo, começaram a ocupar os morros do Rio, e para se defenderem, né, praticamente dos crimes de furto e dos crimes de roubo, eles elegiam algumas pessoas da própria comunidade para poderem fazer, eram seguranças, para poder fazer a defesa da comunidade. As milícias começam dessa forma há muitos anos, quando começou o processo de favelização do Rio. Mas de um tempo para cá, mais modernamente falando, vamos dizer assim, um grupo basicamente ligado à segurança pública começou a fazer aquilo que todos nós conhecemos aí como bico. E o carioca gostava disso, porque principalmente nos bairros da Zona Oeste, você tinha policiais, né, tanto da ativa quanto da reserva, muitos também chamavam, né, paisanos aí para participar desse grupo de defesa de determinados bairros. Isso rolava bem, o Estado lidava muito bem com isso, né? Você sentia, você tinha uma certa sensação de segurança, mas tudo isso acabou. Os milicianos se transformaram, na verdade, acabou aquela coisa bucólica do bico, do segurança que queria fazer uma hora extra, isso não existe mais. Não existe mais também, Capês, essa distinção que nós tínhamos, que esses milicianos eram pessoas ligadas à segurança pública. Hoje não existe mais qualquer diferença entre um miliciano e aquele que faz parte de alguma facção. Então, aquela distinção inicial que começa com esse grupo ligado à segurança pública, que começa depois a tomar os morros cariocas, pensando em todo o lucro paralelo ao tráfico de drogas, porque o miliciano, no começo, ele tinha até um certo pudor para não se misturar com o traficante, para não ser equivalente ao traficante de drogas, ele não mexia com a venda de drogas. Mas hoje tudo isso acabou, né? Eles fazem exatamente a mesma coisa, não necessariamente os novos grupos de milicianos que vão surgindo aí ao longo dos anos dizem respeito a agentes da segurança pública. Então hoje é um caos total, é uma verdadeira, assim, você não consegue distinguir quem efetivamente é um grupo de milicianos. Normalmente os milicianos, eles têm um certo treinamento militar, mas também que não difere muito dos traficantes, que também têm treinamento militar. Enfim, o Rio realmente é uma guerra, é uma cidade aí verdadeiramente do caos. Rogério Greco, estamos conversando com o procurador de justiça Rogério Greco. Ele se aposentou, é um grande jurista, hoje é secretário da Segurança Pública do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui no Linha de Frente com nossos debatedores, José Milagre, o Diogo da Luz, e com dois ilustres promotores de justiça. O Silvio, que é do GAECO, a Tatiane, que coordena todas as promotorias criminais do Centro de Apoio Operacional, que é o CAUCRIM, aqui. Em 2006, aqui em São Paulo, Rogério, maio de 2006, a cidade parou. Ninguém podia sair de casa, o PCC deu um sinal, as pessoas se apavoraram, começaram a matar, atirar em delegacias, pegaram, de certa forma, de surpresa as autoridades. Hoje é uma organização poderosa, como você disse, que está lavando dinheiro em postos de gasolina, está lavando dinheiro em restaurantes, em lavanderias, por mais contraditório que possa ser. Enfim, ele tem vários negócios e um alto poder de corrupção. Está investindo forte em campanhas, quer eleger vereadores para influenciarem nas obras públicas, entram em serviços de transporte público. Quando chega, como você disse, a tua expressão foi muito feliz, o PCC é uma metástase. Eu já tinha usado essa expressão várias vezes também. Se espalha e de maneira invisível. O nosso GAECO aqui, o Ministério Público, numa operação com outras forças, como Receita Federal, Receita Estadual, Polícia Militar, Polícia Civil, conseguiu asfixiar financeiramente em 8 bilhões de reais. No sistema de força-tarefa. Como você aconselha em todo o país, aí em Minas Gerais, onde você está atuando com o Ministério Público também, no Rio de Janeiro,
Como começar a reagir contra o crescimento dessas organizações criminosas que estão tomando conta do país? Como evitar que o Brasil se torne um narco-estado? Capês, é exatamente isso que o Estado de São Paulo está fazendo, você minando, né, financeiramente a facção, minando financeiramente o PCC e todas as outras facções que fazem isso por dinheiro. A única meta, o único objetivo é o dinheiro pelo dinheiro. Então, o PCC ele já está em 23 países, só para você ter uma ideia do problema que nós estamos enfrentando. Hoje é muito melhor para o PCC o mercado externo, vamos dizer dessa forma, exportando, né, principalmente a cocaína para fora, do que vendendo aqui no mercado interno. Então, assim, e você só consegue minar essas facções acabando, né, desidratando essas facções. Isso só acontece quando você quebra essas facções econômica e financeiramente. Não tem outro jeito, não tem outra saída. Como você falou dos postos de gasolina, já se identificou que o PCC é o 5º maior distribuidor de combustível do país. Então, são milhares de empresas legais criadas pelo PCC e que a gente tem que descobrir uma a uma para poder tentar minar, né, o crescimento cada vez maior dessa facção, dessa organização criminosa. Rogério Greco, eu quero agradecer. Você é secretário da Segurança Pública aí do estado de Minas Gerais, com inúmeros problemas, várias atribuições, e mesmo assim teve essa gentileza, esse cuidado de nos atender por quase 20 minutos aqui no nosso programa Linha de Frente, trazendo esta sua experiência. Eu vou protestar por trazer você mais vezes aqui, eu sei da sua agenda, mas quero agradecer bastante a você. Parabéns, continue esse seu trabalho. Você é um homem combativo, honrado, e o Brasil precisa de você. Muito obrigado. Obrigado, Capello. Você não convida, você convoca. Tamo junto. Tá joia. Um abraço.